Mas olha, vamos começar aqui comentando um artigo que saiu na Folha, assinado pelo Hélio Schwartzman, chamado Questão de Fé. Enquanto o Brasil se prepara para receber a visita do Papa, cuja missão é ensinar aos homens os caminhos para o reino de Deus, cientistas tentam mostrar por quais caminhos Deus acabou entrando no reino dos homens. E aí vai. E ele vai acabar comentando os 3 livros dos ateístas militantes Richard Dawkins, Sam Harris e Daniel Dennett. Agora, o mais engraçado é o seguinte, que a terminologia usada já é o seguinte, religião e ciência. Então, em primeiro lugar, quem disse que o que esses camaradas estão fazendo nesses 3 livros é ciência? Quer dizer, já é um absurdo total a gente partir do princípio de que o materialismo é ciência. E se você aceita essa terminologia e tenta discutir depois em termos de conhecimento e fé, você já caiu dentro de uma armadilha. Você não pode esquecer, vamos dizer, que a primeira, num debate, num confronto de argumentos, a primeira coisa é nunca usar a linguagem do adversário, porque aí você permite que ele molde o debate. Não que você tenha que moldá-lo sem que, que o adversário perceba. Não que você tenha que moldá-lo, mas você não pode permitir que o sujeito molde. Você não pode entrar dentro, vamos dizer, de uma camisa de força verbal que lhe foi imposta, tá certo, por um adversário mal intencionado e desonesto. Quer dizer, na premissa materialista não existe absolutamente nada de científico. Isso aí é uma metafísica barata, tá certo? Metafísica de galinheiro, que a gente não tem por que aceitar. Quer dizer, religião e fé, religião e ciência é uma pinóia. Quer dizer, a nossa discussão aqui é ciência contra ciência e religião contra religião. Em primeiro lugar, nós temos, vamos dizer, a nossa ciência, que é uma ciência milenar, que tem uma continuidade, vamos dizer, desde o tempo de Aristóteles até hoje, tá certo? Da qual participam os maiores cientistas de todos os tempos. O número de cientistas crentes, religiosos ao longo da história supera enormemente o de cientistas materialistas. E os materialistas sempre foram representados por cérebros inferiores, como Epicuro, por exemplo, tá certo? Ou Demócrito, que era camarada que fazia uma descobertazinha, mas que não tinha a estrutura intelectual nem mesmo para ele entender o que ele tinha descoberto. Quer dizer, Demócrito fez uma observaçãozinha certa, que é a questão dos átomos, e falou um monte de besteira o restante do tempo. Epicuro também fez uma observaçãozinha certa, que é a crítica que ele, exatamente a crítica que ele faz a Demócrito, mas o resto da filosofia dele é uma besteirada sem fim. Colocar esses camaradas no nível de um Aristóteles e de um Platão já é absurdo. Ao longo da história, o que você vai ver é que o materialismo sempre foi uma coisa de pessoa de inteligência inferior, de pessoa incapaz de entender as coisas além de um certo nível. E ainda hoje é a mesma coisa. Esses 3, por exemplo, Dawkins, Harris e Dennett, seria muito interessante vocês lerem o comentário que foi feito a respeito, um longo comentário do Michael Novak, que saiu na National Review, que reduz esses 3 assim, abaixo de merda. Porque primeiro ele começa a demonstrar que eles têm uma concepção pueril a respeito de Deus. Quer dizer, as ideias que eles têm sobre o que seja Deus, tá certo? São ideias de um menino de 10 anos no máximo. É uma coisa que revela, não só em cultura, como falta de inteligência. Eu estou seguro que o Dawkins não é um homem inteligente. E o Dennett e o Harris, muito menos. Mas nem mesmo inteligente. Quanto mais... Cultura falta totalmente a esses camaradas. Eles não sabem do que estão falando. Eles não têm a menor ideia do que seja teologia, do que seja espiritualidade, tá certo? Do que seja a mística. É tudo chute. Esses camaradas eles são 3 Rodrigos Constantino, melhor Rodrigo Constantino falando em inglês, você está entendendo? Agora, como é que nós vamos respeitar essas pessoas e colocá-las como seus representantes da ciência? Quer dizer, a obra científica do Dawkins é 0. Até hoje só foi besteira. Aquele negócio do gen egoísta, isso já foi desmoralizado há muito tempo. Quer dizer, não é porque o sujeito tem um cargo, é professor não sei aonde, que nós vamos acreditar que ele é um porta-voz da ciência. Tá certo? A pessoa nem sabe o que é ciência e não é capaz de levar uma discussão séria sobre metodologia científica durante 5 minutos. Né? Agora, pelo lado da religião,
É incrível que os defensores da religião também não a conhecem, porque de cara eles aceitam, né, que crer ou não crer em Deus é matéria de fé. Ora, a doutrina católica diz exatamente o contrário. Você crer em Deus é matéria de prova racional, tá certo? Agora, você crer nos artigos específicos, nos pontos específicos da fé cristã, como o nascimento virginal miraculoso do Cristo, a ressurreição, etc., aí sim é matéria de fé. Mas a crença em Deus não é matéria de fé de maneira alguma. Mas você vê a totalidade dos defensores da religião já entram em campo vestindo a camisa de força que o adversário lhe impôs. E diz que não, todos nós temos o direito de crer. Você não tem o direito de não crer de jeito nenhum. Você tem o direito de ser burro. Quer dizer, o sujeito que não é capaz de entender, vamos dizer, a noção mesmo do que seja Deus, ele tem o direito de não acreditar, só nessa medida em que ele tem o direito de ser burro. A existência de Deus não é matéria de fé. Essa é matéria de prova racional. E isso já está mais do que provado há muito tempo. Não se pode admitir, vamos dizer, que uma pessoa seja intelectualmente respeitável quando entra no debate sem nem mesmo conhecer isto, né, imaginando que a totalidade da religião é pura questão de fé. O sujeito que diz isso é uma besta quadrada, não entende nada do que está falando, pô. Você tem que aprender a se respeitar a si mesmo e respeitar a sua própria religião em primeiro lugar. Se vocês acham que a igreja durou 2000 anos, assim, só com um negócio de matéria de fé, tá certo? Na base da pura irracionalidade, então você já está depreciando sua própria igreja. Pelo amor de Deus, vai conhecer, vai estudar um pouco, tá certo? Hoje em dia, por exemplo, existe um autor aqui nos Estados Unidos que se chama o padre Stanley Jaki, Jaki. E eu acho que qualquer sujeito que entra nessa discussão de ciência e religião, que pelo menos não lê os livros do Jaki, está por fora, e é melhor ficar quieto. Então, desde logo, vamos dizer o seguinte: a ciência significa um conhecimento racional organizado. Para ser racional, você tem que partir de certas premissas, vamos dizer, que sejam universalmente inquestionáveis e que são fundamentos, vamos dizer, da própria lógica. Quando nós temos, vamos dizer, partimos da premissa de que a base, a origem do conhecimento é a experiência, nós temos que entender primeiro o que é a experiência. A experiência se dá sempre dentro de um quadro, vamos dizer, existencial, que é este mundo em que nós vivemos. Então a existência do mundo é a primeira premissa da ciência. A segunda premissa, tá certo, tem que ser, vamos dizer, a natureza do próprio conhecimento humano. Tá certo? Você não vai encontrar uma única época na história em que os seres humanos tenham vivido na ignorância total e nem alguma em que eles tenham vivido na total sabedoria. O ser humano vive, desde que ele existe, ele vive num lusco-fusco, ele vive numa mistura de sabedoria e ignorância, mistura de conhecimento e ignorância. Isso quer dizer que a realidade dentro da qual nós estamos, ela tem necessariamente extensões para além do limite conhecido. E isto não é uma coincidência, não é uma situação provisória que nós possamos ter a esperança de vencer amanhã. Nós nunca chegaremos ao conhecimento total, porque isso é incompatível com a própria duração da vida humana. Uma criatura que vive durante um período X e depois morre, ela não pode ter o conhecimento total, porque ela não pode ter o conhecimento do que se fica sabendo no dia seguinte, porque ela morreu. Portanto, a ambição do conhecimento total é incompatível com a própria estrutura da realidade na qual nós temos. Isso quer dizer que essa estrutura da realidade ela comporta necessariamente a noção de um para-além, de uma transcendência. Ela incorpora isso necessariamente. E quem não for capaz de aprender isso, não tem o direito de abrir a boca num debate científico. Quer dizer, a noção da transcendência é absolutamente necessária para qualquer raciocínio que você comece a fazer. Por outro lado, vamos dizer, a atitude que você tem perante essa transcendência só pode ser duas. Quer dizer, ou é uma atitude de abertura confiante, ou é uma atitude de recuo temeroso. Só existem essas duas. Tá certo? A atitude de abertura é a que preside a fundação da filosofia e das ciências e das religiões. A outra atitude é o que produz o gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo
você ter medo de Deus ao ponto de você odiá-lo e de você não querer mais pensar naquilo. Quer dizer, o negócio da transcendência, a transcendência te apavora de tal maneira que você tem que fechar os olhos e negar que aquilo existe. E pior ainda, então você inventa 3 ou 4 preceitos metodológicos, diz o seguinte: daqui para dentro nós só vamos investigar isto, mais isto, mais isto, mais isto. O que estiver fora disso não interessa e nem mesmo existe. Então você criou uma gaiolinha mental e entra dentro dela e chama isso de ciência e de método científico. Vá pra puta que eu pariu. Isso é uma palhaçada, palhaçada. O preceito materialista, as premissas materialistas são uma palhaçada, tá certo? Não podem ser respeitadas e se você aceita discutir religião e ciência nestes termos, você é até pior do que o seu adversário, porque o adversário, pelo menos ele tem a cara de pau, tá certo? De se fechar dentro da gaiolinha e dizer que só aquilo existe. Agora você não, você sabe que existe uma coisa para lá, mas você não a respeita. Quer dizer, você acredita que aquele sujeito que construiu a gaiolinha e se entrou dentro, ele tem o direito de colocar você lá dentro também e dizer que ele é mais sábio do que você. Se você aceita isso, você é tão burro quanto ele, é pior ainda, porque você está sendo manipulado por um burro. Tá certo? Então, olha, pelo amor de Deus, antes de discutir essas coisas, tente absorver a tradição filosófica a esse respeito. Deem, por exemplo, uma olhada. Existe o livro do Edmund Husserl, que se chama Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Sem esse livro não dá para você entender o que é ciência hoje. Ciência hoje, na sua quase totalidade, é uma fantasia, é uma coisa boboca. É uma série de preceitos, vamos dizer, arbitrários, tá certo? Que são, vamos dizer, coerentes uns com os outros e permitem uma certa prática da investigação de determinados pontos limitados, tá certo? E mesmo dentro disso, produz tanta bobagem, tá certo, que essa situação acabou levando ao surgimento do tal do pós-modernismo, tá certo? Que já transforma tudo em discurso e em ficção, portanto. Tá certo? O pós-modernismo e o desconstrucionismo é muito útil, não só a crítica que ele faz do discurso científico. Essa conversa do Dawkins não resiste a 2 minutos de análise desconstrucionista. O desconstrucionismo é uma bobagem também, porque ele acaba transformando tudo em discurso e ficção. Mas que alguma coisa é apenas discurso e ficção, certamente é. Então, qualquer crítico desconstrucionista é capaz de acabar com esse argumento do Dawkins em 2 minutos. Agora, as pessoas que nem sabem o que é isso e que às vezes se sentem superiores ao desconstrucionismo sem nunca ter lido uma linha a respeito, esses caem na conversa. Então, é o caso do Hélio Schwartzman, que até é um artigo bem intencionado, coitadinho. Mas, assim, está tão abaixo da discussão, tão, que é uma coisa deplorável de você ficar com dó. Eu quase choro aqui lendo o artigo do Hélio Schwartzman, dizendo, coitado do Hélio Schwartzman, ele está tentando entender o negócio, mas ele não chega lá, você está entendendo? Tem pessoa também que a gente pensa assim, eu lembro de uma frase que se dizia do antigo presidente da Câmara, o Bilac Pinto, que uma vez um senador dele, olha, o Bilac ele lê, mas não cabe. Entendeu? Quer dizer, a cabeça do negro não comporta aquilo. A gente precisa saber as nossas limitações intelectuais, né? E não ir muito além das chinelas. Mas o brasileiro tem um tal amor por dar palpite, um tal amor por ter opiniões, um tal amor por debater, né? Que é uma coisa absolutamente mórbida. Como é que pessoas que não têm amor ao conhecimento têm tanto amor ao debate? Olha, eu não entro para debater um assunto no qual eu não tenha lido pelo menos 50 livros. E livros importantes, quer dizer, porque não é sair lendo como as pessoas falam. Também tem, no Brasil, os caras têm a mania de ler. Eu tinha um colega que lia, quando eu era jovem, eu tinha um colega, a gente morava junto no mesmo apartamento, ele tinha pilhas e pilhas de livros, ele lia o dia inteiro, ele lia. Um dia ele virou para mim assim e disse, olha, me diga uma coisa, você entende o que você lê? Né? Então, aquilo ali eu fiquei traumatizado, o nego lia o dia inteiro, mas ele não está realmente entendendo. Eu lia muito menos que ele, acho que 100 vezes menos do que ele, só que é o seguinte, eu não largava o livro enquanto não entendia. E, em segundo lugar, é você saber o que é para ler. O que é para ler, você tem que conhecer a história das disciplinas que você vai estudar, tá certo? E saber, dentro da história, dentro dessa evolução, quais foram os livros fundamentais, quer dizer, os livros que geraram outros livros, os livros que geraram as teorias fundamentais, que articularam o debate. Senão, não adianta você ler, tá certo? Olha, eu passei aqui 40 anos organizando a minha biblioteca nesta base. Quer dizer, eu peguei a filosofia e ciências humanas e falei, eu vou reconstituir aqui só o que foi aquilo que
realmente marcou o debate, você está entendendo? Depois de eu fazer isso, eu começo a pegar um outro tipo de livro, fazer uma segunda, uma segunda fileira na biblioteca, que são os livros que não marcaram época, que não foram importantes na evolução da disciplina, mas que deveriam ter sido, de acordo com o meu julgamento. Então são obras de segundo plano, historicamente de segundo plano, mas cujo valor intrínseco seria grande. Então, estas obras, elas mostram já não a evolução histórica da disciplina, mas a evolução futura possível, quer dizer, foram as sementes importantes que foram abandonadas. Mas é claro, para você chegar ao ponto de poder descobrir esse segundo tipo de livro, você precisa ter absorvido vamos dizer, os primeiros primeiro. Quer dizer, primeiro os livros que foram historicamente fundamentais, depois os outros.